galera, beleza? Aí, aqui é o Johnny. Se você gosta desse assunto de espadas, né, sejam elas espadas medievais ou modernas, ou de quaisquer tipos que sejam, se você gosta de história, contextos históricos, como elas eram usadas, etc., já se inscreve aí no canal, coloca o sininho, deixa seu gostinho, já faz tudo isso agora no início, que é para você não esquecer depois no final, viu? Um dos primeiros do canal, que é para servir de introdução para outros assuntos, né? Como vocês já devem ter visto aí, é para falar sobre as partes da espada. Mas bem, essa espada aqui, obviamente é uma espada muito simples, não tem outros adereços a mais na guarda, é um modelo medieval, um modelo tipo 15, e a lâmina, ela é justamente essa parte, né, da espada, a parte principal, né, a parte que tem o corte e a parte que tem a ponta. Aqui a gente pode dividir em algumas partes, vai depender dos autores e tudo mais. Então, o mais comum é a gente dividir em duas partes, né? É onde do meio para baixo a gente chama de forte e do meio para cima é o fraco, tá? E eu já vou exemplificar isso para vocês com outra espada, tá? De por quê? Porque essa aqui tá bem afiada, então não é tão legal o tipo de demonstração que eu quero fazer para vocês. Bem, aqui eu tenho um sabre da década de 20, da Cavalaria das Guardas, né, do Brasil. Então vamos lá, daqui para baixo é o forte, daqui para cima é o fraco. Por quê? Porque a lâmina vira uma grande alavanca, né? Então quando você está em luta, você está cortando alguma coisa, a parte superior vira uma alavanca, onde é fácil, né, para quem aplicar pouca força, controlar a sua arma. Então, por mais que eu segure essa mão aqui firme, fazendo força, e tentar resistir, com pouca força eu consigo virar. Não adianta se eu estou pondo muita força aqui. E a parte do forte é a parte do meio para baixo, onde você consegue ter um maior controle, né, em impor maior força. Por isso que geralmente numa luta você quer usar o seu forte contra o fraco do inimigo, e aí você consegue manipular a lâmina dele, né? Então aqui é a mesma coisa, mesmo se eu não colocar muita força para resistir e colocar bastante aqui contra, tá? É muito fácil de resistir sem muita força. Então por mais que eu force a mão aqui, tá? Você resiste. Bem, e ainda falando sobre as partes da lâmina, a gente tem o fio, né? Nesse caso é uma espada de 2 gumes, né? De 2 fios de corte. Então o fio é a parte da lâmina onde ela vai afinando aqui, né? Até chegar, né, aqui no gume em si, na parte onde vai ter, ela vai ficar bem fininha para poder dar o corte, tá? E a última parte é a ponta, né, onde geralmente, né, como diria lá no filme do Zorro, né, a ponta é o que vai no outro cara. Então essas são as partes da lâmina. É claro que existe outras duas partes que a gente vai ver aqui além da ponta, né, quando a gente fala de lâmina, não são necessariamente partes, mas são características das lâminas de modo geral, que é o profile taper e o distal taper, tá? E isso é basicamente em relação ao quanto essas lâminas elas se afinam, né, da base. Então aqui em perfil, por isso que a gente chama de profile taper, onde ele vai fazer esse taper, né, vai fazer esse afunilamento, né? Então ela começa bem mais larga aqui, nesse caso, e vai para uma ponta bem fina. Existe, é claro, o distal taper, que é esse afunilamento distal, né, nesse perfil assim. Então vocês vão ver que aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, a base da lâmina é bem grossa, e à medida que você vai chegando mais perto da ponta, ele vai afinando, tá? Mas todas elas, tá, já há muitos séculos, há milênios, tem distal taper, tá? Isso é uma característica de espada. Se você faz uma espada sem distal taper, isso praticamente não é uma espada, tá? Isso falando assim de espadas do Ocidente, porque no Oriente você encontra algumas espadas sem distal taper, tá? É relativamente comum você achar katanas
que não tem nenhum distal taper. Não quer dizer que esse afunilamento em direção à ponta, que ele seja gradual de uma forma por igual, tá? E progressivamente igual. Algumas espadas, dependendo do tipo da espada, do tipo da lâmina, principalmente quando a gente está falando de sabres do século XVIII e XIX, eles vão ter distal tapers complexos, tá? Então às vezes ele começa afunilando bastante nessa primeira metade, ou nesse primeiro terço, primeiro um quarto, e às vezes depois ele mantém praticamente a mesma coisa, sem afunilar muito. Às vezes ele vai e começa a progredir novamente o afunilamento um pouco mais leve, e aí afunila bastante a ponta. Tá? Você pode ter graus de distal taper bem diferentes, assim. Então essas são características da lâmina. E é claro, uma outra característica da lâmina, principalmente se a gente está falando de uma lâmina de uma espada real, funcional, é que essa lâmina ela continua aqui dentro do cabo, tá? No que a gente chama de espiga, tá? E geralmente, né, no caso de espadas medievais, a ponta sai aqui, tá? E você monta a guarda, você monta o cabo, você monta o pomo e você martela aqui, prendendo tudo de uma forma mecânica, tá? Fazendo esse rebite aqui no final, beleza? Esse aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar, tá? Foi bem feito, foi bem lixado, quase não dá pra ver. Algumas espadas, como essa aqui, que é do século XX, né, dos anos 20, então já tem 100 anos, muitas tinham esse tipo de montagem, onde você tem peças e você pode desmontar elas, né? Então aqui você tem a lâmina que vem aqui por dentro, tá? E no final ele vira uma espécie de parafuso, onde você tem um outro que ele se encaixa nele e você aperta tudo isso aqui. Se você quiser desmontar, você simplesmente vem com a chavinha, né? Tira e aí você consegue desmontar tudo. Inclusive eu desmontei um aqui para mostrar para vocês. Tá, então aqui a gente tem uma lâmina, né, de uma espada do exército comum, extremamente comum, muita gente tem dessas aqui, tá? Essa aqui dos anos 40, então bem mais recente. Mas esse tipo de montagem já existe há bastante tempo, tá? Então aqui vocês podem ver a espiga, né? Vocês podem ver que claro, tem que esse washer de couro aqui, mas você vê que a lâmina aqui, ela simplesmente, né, continua, ela passa por dentro do cabo e aqui ela se torna, tá, uma espécie de parafuso. E aí você vem com as outras partes, tá? Onde você vai juntar tudo, tá? E no final colocar o parafusinho aqui e prender tudo, tá? Então é um tipo de espada desmontável. Eu peguei aqui para vocês verem a parte da espiga, né? Entender o que é a espiga de uma espada. Bem, pessoal, só fazendo um pequeno adendo aqui de uma pequena parte que eu esqueci de incluir nesse vídeo. A gente tem mais uma parte da lâmina, tá? Que é essa parte totalmente sem fio aqui na base. Algumas espadas vão ter, principalmente a partir da época da Renascença. Antes disso você praticamente não encontra, que é o ricaço, tá? O ricaço é simplesmente uma parte da lâmina aqui, onde ela não está afiada, às vezes até bem grossa. A teoria é de que ela começou provavelmente para você, né, usar aqui o dedo na guarda, então para você não ficar tocando na guarda afiada, tá? E o ricaço, ele se manteve, tá? Até em espadas de vários séculos depois, tá? Como a gente tem aqui uma espada do século XIX, vocês podem ver claramente o ricaço, tá? Como uma parte da lâmina, que são os fullers, ou sulcos na lâmina. Essa aqui não tem, mas a gente vai ver algumas variações rapidinho. Os fullers simples, tá? Onde basicamente você tem a lâmina aqui cavada, né, dos dois lados, no que muita gente chama de sangria, de suco para escorrer o sangue, sabe? Coisa do tipo. Não, isso aqui é um fuller, é um suco. O propósito dele é só aliviar o peso da lâmina, deixar a lâmina mais leve, tá? Sem comprometer tanto
a estrutura e a resistência, tá bom? Então ela continua bem resistente, flexível, com tudo que precisa, mesmo você tendo tirado um pouco do material para deixar ela mais leve. Aqui a gente já tem um pouco mais profundo, mas também um pouco mais fino, né? A gente tem uma outra variação aqui, onde um sulco é muito mais largo, mas também um pouco mais superficial, né? Ó, vocês veem o belo distal taper que essa lâmina tem, né? Tá vendo o sulco bem largo mesmo. Você tem lâminas com dois sulcos, tá? Como você tem, por exemplo, nesse estilo aqui de Toledo, as com 2 sulcos aqui no meio para as lâminas de 2 gumes, assim como nessa chinesa também. Você tinha algumas até que você poderia ter 3 e tudo mais. Esses são só alguns exemplos aqui que eu tô mostrando para vocês. Bem, agora a próxima parte da espada, outra que todo mundo já conhece, muito simples, que é a guarda. Ou aqui, né, ou muitas vezes chamado de guarda-mão, né, ou nesse caso também guarda em cruz, né, por mais que ela seja, né, seja voltada para cima, né, mas é uma guarda-mão, uma guarda em cruz, e basicamente ele serve para proteger sua mão, tá, dos possíveis ataques de lâminas que escorreguem ou batam aqui próximo da sua mão. E obviamente nessa época aqui da Idade Média você tem essa proteção muito mais simples, né? Até porque muitas vezes você estaria usando ela com um gauntlet, né? Com uma luva, né? de armadura, protegendo também a sua mão. E é claro que nessa época você tem posturas onde a sua mão fica, por exemplo, para trás, mais escondida, de alguma forma onde ela não vai estar apresentada para a pessoa, tá? Ou no máximo aqui onde você tem a ponta da espada primeiro, né? Você tem, eu sei que escola alemã você tem algo mais ou menos assim, você tem long point, né? Então você tenta esconder a sua mão, tá? Diferente, por exemplo, do sabre, onde você tem posturas onde a sua mão fica exposta, mas o sabre você tem um outro tipo de guarda. Bem, então essa é uma guarda em cruz, mas é claro que durante os séculos a gente tem diferentes tipos de guardas, tá? Como por exemplo aqui nessa side sword, tá? Onde além da parte da guarda em cruz, a gente tem os finger rings, tá? Para proteger aqui os dedos. A gente tem ainda um outro anel, tá? Que fica lá de fora também para proteger a mão desse lado, tá? E alguns outros vão ter knuckle balls e outros, mas esses detalhes mais específicos eu vou deixar para apresentar no vídeo de cada tipo de espada. Então quando eu for falar das side swords, a gente entra nos detalhes dessa. O mais importante é você saber que praticamente todas as espadas, ou na verdade a grande maioria, dado um período para cá, elas vão ter algum tipo de proteção para a mão, mesmo que seja muito pequena. Diferente, por exemplo, de uma espada romana, de uma espada da antiguidade, onde isso aqui, ele praticamente ele não pode ser considerado uma guarda, tá? Não vai ter uma lâmina, isso aqui não vai proteger a sua mão. Isso aqui é mais para proteger a sua mão de escorregar em direção à lâmina, tá? Então quando você vai fazer uma estocada, né, se prende alguma coisa, se tem força, isso aqui impede a sua mão de escorregar em direção à lâmina e você se cortar, tá? Então algumas espadas vão ter guardas realmente um pouco mais protetivas e outras não, mas a gente pode chamar isso de guarda, tá? Por convenção. Bem, e aí a próxima parte que a gente tem é o cabo, né, que é a parte onde você segura, tá? É só isso, não tem nada demais. A maioria, né, sempre foi feita geralmente de madeira. Alguns vão ter, como essa aqui, um arame enrolado, outros vão ter alguma pele de algum animal, como essa aqui, né? Então aqui a gente tem, né, uma pele aqui por baixo, a gente tem madeira e por cima a gente tem uma pele de arraia, tá? Ou pele de tubarão, depende, mas geralmente pele às vezes algum tipo de peixe, tá? Mas uma pele, né, que dá uma aderência na sua mão aqui na hora que você está
segurando essa espada, ok? Em alguns casos você pode chegar a ter também apenas algumas tiras de couro, tá, coladas na espiga. Então nesse caso aqui você pode ver a espiga aqui e também aqui por dentro. É claro que vocês não vão conseguir ver, mas dá para ver aqui, onde se vem, colocou couro e prendeu aqui com ribetes, tá? Então você tem geralmente madeira, mas você vai ter, dependendo do tempo, às vezes metal, às vezes só couro, às vezes madeira coberta com algum tipo de pele de animal, ou algum couro de animal. Você vai ter com arame, como eu já mostrei, e você vai ter até as mais modernas ali no século XX com uma espécie de plástico. Bem, e para finalizar, a gente tem a última parte que não está presente em 100% das espadas, mas está presente quando a gente fala bastante de espadas da antiguidade, da era medieval, da renascença e até posteriores também, que é o pomo, tá? Que muita gente acha que esse aqui é um contrapeso para a espada. Não, ele pode até ser usado em algumas vezes dessa forma, tá? Mas ele não é só isso, tá? Ele tem outros propósitos. Vai ter vídeo aqui também, é claro, específico sobre pomos e suas características, diferentes tipos de pomo, mas bem, ele também pode servir para isso. Mas muitos da Idade Média eles eram ocos, tá? Então assim, o pessoal gosta de fazer sólido para dar esse contrapeso. Alguns eram sólidos, alguns não, tá? É bem comum você achar pomos que não são sólidos. Então o pomo, né, que é o que está aqui no final da espada, aquele onde você rebita tudo, prende todas as partes. Ele pode servir, claro, em certo nível para dar um contrapeso. Ele pode servir para segurar a sua mão, para não escorregar, tá? Como aqui no caso das espadas da antiguidade, né? Você tem aqui um pomo de madeira na Gladius, tá? Que serve também para deixar sua mão não escorregar. Então, quando você está usando ela, você está fazendo força para ela não sair, sua mão não escorregar, não sair da espada, tá? Então, ela serve depois, né? A gente vai ver na Idade Média os pomos sendo usados também como armas, tá? Para você bater, não só quando você está numa luta você pode bater, mas com o murder stroke, né? Onde você pega na lâmina e bate ou com a guarda ou com o pomo, então também usando como arma, né, um instrumento de concussão. E é claro, em sabres e outras armas um pouco mais modernas, você também tem um pomo, ou em alguns casos isso aqui talvez nem possa ser mais chamado de pomo, é um cap, né, que eles falam. Inclusive tudo isso que eu falei serve para algumas armas ainda mais modernas, como por exemplo floretes de esgrima, né, que é uma arma só de prática, isso não é uma espada de verdade, né, mas aqui você tem a mesma coisa, tá? Você tem a lâmina, você pode dividir em fraco, forte, em ponta, apesar de, é claro, ser muito mais flexível. Você tem uma guarda, que nesse caso é uma guarda redonda, né, um cabo, e tem um pomo aqui, que ele também serve bastante para balancear isso, você ter um ponto de equilíbrio bem perto da guarda, tá? Então isso é para praticamente quase todos os tipos de espada que você vai ver, inclusive até para as mais exóticas, tá? Como, por exemplo, essa espada Jian chinesa, né? Mesma coisa, lâmina, tá? A espiga, tá? Elas precisam ser full tang de modo geral. Aqui, de novo, a gente tem a guarda-mão, que realmente não é uma guarda-mão, ela não protege a sua mão de golpes vindo de fora, mas protege a sua mão de escorregar para a lâmina, né? Essa aqui é uma característica de espadas da época, e basicamente você tem um pomo aqui, disco, né? Porque você tem um cabo circular, o que é ruim para você saber o alinhamento da lâmina, mas também é uma característica de espadas da época. E você tem aqui um pomo disco aqui, tá? Que até é bem sólido. Bem, e é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse é um vídeo só de introdução, mas também para mostrar vários exemplos, tá? Para vocês verem que esses conceitos eles são amplos e eles se aplicam para várias espadas de vários períodos diferentes, de vários países diferentes, continentes diferentes, tá? Então, esses são basicamente, as partes da espada são basicamente o que compõem uma espada, beleza? Então deixe seus comentários aí,
né? Espero que vocês tenham gostado, deixa o joinha, tá? Ajuda a gente aí, divulga essa coisa toda. E a gente se vê aí no próximo vídeo. E falou!